Renan, eu estou usando meu aparelho ó, e de repente eu tento tocar em algum lugar e ele toca em um lugar completamente diferente. Ou muitas vezes quando eu vou escrever uma mensagem ele fica digitando sozinho e não me deixa digitar. Por que isso acontece e como eu faço para resolver? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da Nice Celsius Tech. E hoje pessoal, a gente veio falar aqui sobre um assunto muito polêmico e que muita gente tem dúvida, que é o famoso touch fantasma. Muitas vezes ó, você está mexendo aqui no aparelho e você clica aqui e ele clica, ó, deixa eu estar voltando aqui ó, tá colocando a senha, só um minutinho. Você clica aqui embaixo ó, e ele clica aqui em cima sozinho. Ou muitas vezes você abre aqui para digitar e ele começa a digitar sozinho. Quando você tenta ligar para alguém, ele fica clicando e você não consegue mexer no aparelho. Por que isso acontece e como a gente faz para resolver? Bom, é isso que a gente vai falar agora. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui para não perder nenhum dos vídeos que eu venho trazendo. Eu estou sempre trazendo dicas para quem está começando ou para quem já trabalha na área de conserto de celular. Agora sim, você fica rolando? Vamos logo começar aqui. Pessoal, existe uma série de defeitos que podem causar o famoso touch fantasma, ou seja, a tela clicando sozinha. Porém, a gente tem que entender que existem também algumas coisas que podem influenciar. Bom, o primeiro defeito mais comum é tela. Como assim? Se você acabou de fazer a troca da tela do seu aparelho, ou se você derrubou o seu aparelho na água, ou se você tem o costume ó, de estar mexendo no seu aparelho e deixar ele em cima da pia, deixar ele perto do tanque, ou deixar perto de algum lugar que tenha umidade, pode ser sim que seja algum tipo de oxidação ou até mesmo um defeito na tela. Pessoal, lembrando, se você trocou a tela hoje e amanhã isso começou a acontecer, é um defeito recorrente da peça, ou seja, você tem que retornar à loja e pedir garantia. Ou se você for o técnico, você tem que novamente fazer a troca, tá ok? Porque isso não tem jeito, é um defeito da tela, tá ok? Bom, dito isso, se você tem costume de deixar o seu aparelho em lugar que tenha umidade, também pode ser que seja causado um defeito na sua tela decorrente do tempo. Nesse caso, você vai precisar fazer uma desoxidação e ver se volta. Se não voltar, tem que trocar a tela também. Bom, dito isso, vamos falar agora sobre o segundo defeito, que é película. Pessoal, em muitos casos, eu já vi muitos casos mesmo, a película ela atrapalhar no touch e ela também ó, causar touch fantasma. Então se você ó, tá com o aparelho normal, você pegou, foi lá, colocou uma película e começou a notar alguns toques fantasmas aqui, significa que provavelmente é por conta da película. Então o que você faz? Você tira a película e testa durante mais ou menos uns 30 minutos, tá ok? Se tiver bacana, legal, significa que a outra película, ela estava com um erro de fabricação. Ou ela veio mais grossa ou ela veio mais fina que o normal. Então você vai lá, aplica mais uma que vai ficar tudo certo, tá ok? Bom, dito isso, vamos estar falando agora sobre o terceiro defeito muito comum que acontece bastante também, que é sistema. Pessoal, se o seu aparelho está cheio, ou se você tem muito costume de baixar coisas fora da Play Store, ou seja, você baixa muita coisa ó, pela Google Chrome, pode sim ser que o seu aparelho tenha pegado um vírus e agora ele está descontrolando por conta desse vírus. Então é muito importante, se você vem aqui, seu aparelho está pedindo para aliviar espaço, ou seja, liberar, excluir alguma coisa, e você não exclui, pode ser que no caso ele comece a aquecer mais e devido a esse aquecimento ele começa a ter esse touch fantasma. Sem contar também, pessoal, que muitas vezes o aparelho ele não suporta algumas coisas. Por exemplo, o seu aparelho ele é um aparelho um pouco antigo que não aguenta jogos pesados. Então você vai lá e você baixa o Free Fire. Pessoal, o Free Fire ele é um jogo muito pesado, tá ok? Então na maioria dos celulares é normal que ele dê uma descontrolada, que ele aqueça, que ele acabe encerrando o aplicativo sozinho. Por quê? Porque no caso é um jogo que está exigindo mais do que o processamento do aparelho pode entregar, tá ok? Então se for o seu caso, se você notar ó, que só descontrola na hora do jogo, pode sim ser que seja no caso por conta do sistema do seu aparelho, tá ok? Bom, dito isso, vamos passar agora para o próximo defeito que é o tipo de tela ou defeito crônico. Primeiro, vamos falar sobre o tipo de tela. Como assim? Pessoal, muitas empresas eles acabam fabricando o aparelho com um tipo de tela que não é compatível exatamente com o aparelho. Como assim? Esse tipo de tela ela começa a aquecer demais. Quando essa tela aquece demais, o sistema do aparelho acaba interpretando que está tendo alguns toques na tela. Ou seja, quando você tenta mexer, ela acaba descontrolando sozinho. Acontece muito, mas muito mesmo com o Moto G4 Plus. Renan, e o que eu faço para resolver? Pessoal, nesse caso, para a gente resolver, a gente tem ó, que abaixar a nossa tela, abaixar mais aqui ó, e diminuir o brilho. Por quê? Porque o brilho alto é o que faz a tela aquecer. Então ó, você pode notar, se o seu aparelho estiver aquecendo, você pegou aqui ó, diminuiu o brilho ó, e ele voltou ao normal, significa que no caso é um defeito do tipo de tela que está instalada no seu aparelho. Ou seja, esse tipo de tela ele acaba esquentando demais e fica como se o sistema estivesse interpretando alguns toques na tela, tá ok? Assim como se for um defeito crônico, ou seja, nesse caso do Moto G4 é um defeito crônico, é um defeito que já vem de fábrica. Pessoal, muito aparelho da linha Moto G4 e G4 Plus, ele descontrola quando a gente aumenta ó, o brilho no último aqui ó. Aumentou o brilho no último, ele começa a descontrolar. Para você resolver isso, ó, você tem que apagar a tela, acender a tela de novo, descer aqui ó,
e descer o brilho mais ou menos ó, na metade aqui, um pouquinho abaixo da metade. Nesse momento, ele volta a funcionar normal e você consegue acessar o aparelho, tá ok? Bom, dito isso, pessoal, esses aqui são os erros mais comuns que acabam causando o famoso touch fantasma. Ah, Renan, mas e se o meu caso for esse último? E se for um tipo de tela ou se for um defeito crônico do fabricante? Se eu trocar a tela, resolve o problema? Não, pessoal, se for um defeito crônico do fabricante, se você trocar a tela, não vai resolver o problema, tá ok? Nesse caso, infelizmente, é só você trocando o aparelho para resolver o problema. Por quê? Porque não é um erro nosso, e sim um erro que veio da engenharia do aparelho, tá ok? Bom, dito isso, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que tenha ficado bem claro para vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau!